E o que está por trás dessa decisão? Quem ganha e quem perde com isso? Então a gente vai conversar agora com a nossa analista de política, a Júlia Lindner, que também já está conosco aqui, chegando no radar. Oi, Júlia, muito boa tarde para você. O governo tomou um susto, né? Porque mais uma vez o Hugo Motta quebrou o acordo. Era para esperar aí o início de julho, a volta desse chamado recesso branco. E aí o núcleo duro do Planalto saiu contabilizando o prejuízo e tentando aí já pensar numa alternativa, porque é praticamente favas contadas que a Câmara deve derrubar o aumento do imposto sobre operações financeiras. Não é mesmo? Seja bem-vindo ao Radar. É impressionante, Eric. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham. O clima realmente é de muita instabilidade e fazia tempo que a gente não via uma reação tão forte do presidente da Câmara e que pegasse o governo de surpresa, como aconteceu nesse caso. De manhã, ninguém entendia o que estava acontecendo. E eu não estou falando nem só do governo. Vários líderes partidários não sabiam o que estava por trás dessa movimentação de Motta. Inclusive, ele agiu dessa forma, né, sem consultar os líderes, justamente para pegar o governo desprevenido completamente, para que a informação não vazasse. Ele mesmo acabou sendo o porta-voz dessa notícia, né, através de uma rede social, e o governo ficou completamente desorganizado. De manhã, inclusive, eu ouvi isso de governistas, que o governo não tinha nem mesmo uma forma de reagir para essa iniciativa. E aí tem vários motivos por trás disso, pelo menos na leitura de parlamentares. Um deles, claro, é 2026. Tem muita gente que acha que os movimentos de agora, inclusive não só de Hugo Motta, mas de outros partidos, como União Brasil e PP, por exemplo, né, que apesar de não serem o partido de Motta, são muito próximos a ele, já seria uma antecipação do que nós veremos na disputa para o ano que vem e também uma forma justamente de desestabilizar o governo e já começar a preparar terreno para que esse grupo político acabe apoiando alguém da oposição. Vale lembrar que quando a urgência foi pautada, já foi por iniciativa desse grupo do Centrão e já contava com a simpatia de partidos que são da base do governo, como o PSD, por exemplo, né, que apesar de ter ficado um pouco em cima do muro nos bastidores, também está insatisfeito com o governo e vai mostrando essa falta de uma base de sustentação do governo federal. Além disso, o Hugo Motta é aliado de primeira hora do presidente do PP, Ciro Nogueira. Ele também tem como um dos padrinhos políticos o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, é claro, é conhecido como o grande algoz de Dilma Rousseff na época do impeachment. Então, ele tem essa proximidade com a oposição, mas ninguém sabia ainda exatamente como ele ia agir. E vale lembrar também, em várias ocasiões, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, vinha defendendo Motta. O governo apoiou a eleição dele, mas sempre com aquele pé atrás, para ver de que forma ele agiria de fato. Agora, realmente, ele mostrou que veio, tomou uma atitude muito firme essa semana. Como você disse, tem muita gente que vê um descumprimento de acordo, porque, em tese, o governo ainda teria o prazo até sexta-feira para apresentar alguma alternativa que fosse, né, de corte fiscal, que era a exigência de Motta. Mas também vale lembrar que, da parte da cúpula da Câmara, não se viu nenhuma movimentação do governo nesse sentido. E aí tem outro pano de fundo também para essa insatisfação generalizada, porque, como eu falei, Motta não agiria sozinho, ele tem que ter ali um respaldo da casa para poder atuar, e é o caso das emendas parlamentares. O governo teve os últimos dias para começar a liberar emendas, mas foi visto como um saldo insuficiente. Lembrando que o governo não liberou ainda nem mesmo R$1 milhão, e a gente tem ali, né, um montante de 50 bilhões, nem 1 bilhão, na verdade, né? E tem um montante de 50 bilhões para esse ano inteiro. A gente está chegando na metade do ano e esse percentual de liberação está muito baixo. E isso é uma reclamação constante dos parlamentares, o governo não conseguiu reagir. E aí uma terceira lembrança interessante para essa semana é que na sexta-feira vai ter uma reunião com Flávio Dino sobre emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal, na qual Hugo Motta e Davi Alcolumbre do Senado devem participar, justamente para levar esse recado muito firme de que não querem, né, não estão dispostos a aceitar nenhum tipo de suspensão das emendas ou mudança nas regras ou até algum tipo de dificuldade para essa liberação acontecer. Então vira ali um estica e puxa, e também dá para ver que Hugo Motta também não está sozinho em termos de casa legislativa, porque do Senado ele já recebeu sinalizações de que tudo que ele fizer
tem o aval de Davi Alcolumbre, que também o governo fez vários acenos, ele tem participação no governo ativa, inclusive com indicações no primeiro escalão, mas mesmo assim ele está disposto a votar esse decreto num sinal ao governo. Então, é uma situação muito desfavorável para a gestão Lula, mostra esse despreparo também da articulação política, né? Porque, de certa forma, o fato de ter sido pego desprevenido já demonstra essa fraqueza do governo, a base também, né, que não tem ali uma sustentabilidade, até porque a gente vê que, independente de quando esse texto fosse pautado, o governo seria derrotado, e esse clima de instabilidade institucional, porque a ministra Gleisi Hoffmann, por exemplo, ameaça o Congresso de que, se o decreto cair, vai ter mais ainda contingenciamento de emendas. Mas na avaliação do Centrão, isso só vai contribuir para um cenário muito pior no Congresso, vai dificultar o clima para outras aprovações do Executivo daqui para frente. Então, a expectativa é de um último ano, praticamente, do governo Lula, muito difícil até a eleição do ano que vem. Eric. Júlia, eu conversei com alguns auxiliares ali do núcleo duro do Planalto, e a percepção lá dentro é que já existe aí um descontentamento e até um arrependimento da presidência da República, do governo, por ter apoiado aí a eleição, né, de Hugo Motta. E fica aquela coisa, aquela dúvida sempre agora, a desconfiança em discutir, em debater com Hugo Motta, porque a Câmara dos Deputados sempre cobrou o governo de conversar, né? De ter diálogo antes de aprovar, antes de colocar um projeto ou antes do governo mandar um projeto para a Casa Legislativa. Foi feito isso, apresentou o projeto do IOF, a Câmara não gostou, o ministro Haddad aí acabou alinhando, né, reuniões aí com as lideranças do Congresso, também com líderes partidários. Estava tudo certo, né? Deram um tempo, uma alternativa para o governo pensar em relação ao aumento do IOF. Estava praticamente tudo certo, houve aquele encontro no domingo, aí no fim do domingo uma entrevista coletiva com todos, afagos de ambos os lados. Quando parecia tudo certo, no dia seguinte o Hugo Motta veio e falou, mas não é certeza que nós vamos aprovar não, né? Então agora criou essa desconfiança em relação ao diálogo, essa percepção por aí também, Júlia? Então, Eric, eu acho esse ponto muito interessante. Eu acho que ele é fundamental para a gente entender esse contexto que o governo se encontra no momento. Porque o governo sempre quis reforçar que apoiou o Hugo Motta, mas a verdade é que, se a gente for olhar, já desde esse cenário político, o governo não tinha condições de ter um candidato próprio. Então, não teve outra alternativa que não fosse apoiar Motta, que era o nome favorito e era o nome indicado, escolhido e apadrinhado por Arthur Lira, o seu antecessor. Então, desde o início da gestão Lula, o governo apoiou candidatos do Centrão que tinham chance de vencer, justamente para não repetir exatamente o que aconteceu, por exemplo, com Eduardo Cunha, no caso de Dilma Rousseff, que o governo tentou enfrentá-lo, tentou ter um candidato próprio, e o resultado a gente sabe o que aconteceu, né, com a saída forçada de Dilma Rousseff. Então, o governo, desde o início, teve que apoiar Arthur Lira já em 2 ocasiões, e agora Hugo Motta também, né, nessa situação acaba sendo uma dobradinha também com Lira. Então, eu vejo, na verdade, que o governo tenta ter ali, né, uns gestos de proximidade com o Motta, mas na verdade ele nunca foi, né, esse fiel escudeiro. Os aliados dele, inclusive, como eu falei, são da oposição, mas ele tem tentado se equilibrar, e a aposta do governo é que ele tentaria ficar mais alinhado justamente por causa do cenário dele local na Paraíba, que é um estado que tem mais apoio ao presidente Lula. Ele vai tentar, né, se candidatar em 2026 também, então para ele poderia ser estratégico ficar muito próximo ao governo, mas a verdade é que a gente vê que os partidos e os comandos das casas acabam tendo muita força. O governo faz vários gestos, tenta ali, né, trazê-los para perto, mas no final das contas, como eles já têm uma sustentação por si só nas 2 casas, já tem ali uma base deles própria, aí eles conseguem nessas horas impor as votações, e é isso, não tem muita escapatória. Então, para o governo, acaba ficando refém também desse modelo agora, esse modus operandi do Congresso. Tá certo, Júlia. Enquanto você falava, a gente está vendo também imagens já ao vivo do plenário da Câmara, a sessão aberta, devem começar aí os discursos, né, e depois orientações de bancada, enfim, todo aquele trâmite para a votação do projeto que pode derrubar, então, o aumento do IOF, o decreto que aumenta o IOF. Júlia, qualquer novidade, você volta a chamar a gente, tá bom? Obrigado por enquanto.